Fala galera, fala papai, estamos aqui direto do camarote da Absolute Sport, onde você tem a melhor visão e a melhor hospitalidade. Quase que não sai. Hospitality. Saiu, papai falou melhor do que eu. Depois mostra aí que vocês vão ver como é que é. Agradecendo desde já a Absolute Sport, segue aí o Instagram deles. E gente, olha só, estou aqui ao lado do técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. Quem acompanha o canal sabe que eu adoro falar essa frase e hoje a gente vai gravar aqui. Só que hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai testar um pouquinho a memória do Papai Joel e você aí, que está do outro lado da telinha, vamos fazer um quiz, um desafio, challenge, como o papai gosta, para ver se ele sabia um pouquinho da história daqui do Maracanã antes de se tornar esse palco que é o Maracanã. Preparado, papai? Are you ready? I'm ready. Pode começar então? Primeiro quero agradecer a Absolute Sport, Harry, obrigado mais uma vez, obrigado pela cortesia. Obrigado por nos trazer aqui no seu aposento. Agora seu não, agora é nosso, que nós estamos tomando conta de tudo aqui. Mais uma vez, viemos aqui gravar dentro da raiz do futebol brasileiro, por que não dizer do futebol mundial? E aqui a gente sempre tem história, e muita história para contar. Então vamos lá, Adri, manda brasa. Começa aí que eu tô solto. Tá se sentindo em casa, papai? Não, sempre estou em casa. Aqui é varanda, é varanda. Antigamente era o quintal, mas só que eu não tenho quintal, eu tenho varanda. Então é a varanda da minha casa. Aqui foram mais de 30 anos passando por aqui, ganhando, perdendo título. Uma história que jamais eu vou esquecer, porque você jogar dentro do Maracanã já é uma honra. E aqui eu fiz praticamente tudo, até desfile de jogos escolares eu fiz aqui, desfilava aqui no Maracanã. Você não se lembra que você não era nascida, nem você, nem o Harry, nem o Johnny, nem ninguém que está aqui era nascido. E nós desfilávamos daqui nos jogos de estudantes como tia. Eu conheço bem essa casa. Conheço bem, não, conheço muito bem. Mas uma coisa você não podia imaginar, nem nos seus melhores sonhos, que um dia você se tornaria o técnico mais vezes campeão aqui dentro. É porque as coisas vão acontecendo dentro da nossa vida e quando nós vamos nos deparar no final, como tudo aconteceu, e aí o Maracanã lembrou de nós, né, de ser o técnico mais vitorioso que ganhou os títulos aqui do Maracanã. Jogar aqui já era uma honra, ser campeão aqui já era uma honra. Imagina ser o maior vencedor. Aí é uma honra, não sei que tamanho. Parabéns, papai! Não tem como, né? Meu Deus do céu, eu adoro repetir isso. Mas vamos começar? Vamos começar. Vamos lá, papai. Olha só, primeira perguntinha, para vocês também aí do outro lado. Antes de ser um estádio de futebol, o terreno do Maracanã era opção A, zoológico, opção B, fazenda de café, opção C, um derby clube de turf. Porra, olha que eu morei aqui do lado, morei na rua Dona Zumira, morei na rua Santa Luísa, que é uma rua bem aqui em frente, e morei nessa rua principal aqui. Agora, tu quer saber? Porra, essa tu me escolheu o quê? Chuta, papai. De café. Zoológico, fazenda de café ou derby clube de turf? Depois eu vou explicar, claro, gente. Vou arriscar, vou dizer que era uma fazenda, tem o Museu do Índio aqui. A resposta está Está certa, acertou, dei um chute e me dei bem. Errada! Resposta certa, opção C. Derby Clube de Turf é um clube de turf, esportes equestres e atividades sociais da cidade do Rio de Janeiro, localizado no terreno do atual estádio do Maracanã. Isso aqui era um Derby Clube de turf, esportes equestres. Já pensou que é negócio de cavalo aqui dentro e tal? Papai, bota umas imagens aí, gente. Nem passou pela minha cabeça isso, não. E chutou errado, então já... Tá bom, 1 a 0. 1 a 0 pra mim. Mas vamos não lá. dá muito tempo, não. Time pequeno é assim mesmo, começa ganhando e depois perde. Vamos ver se ele vai virar, vamos ver se ele vai virar. Já virei. Vamos lá. E ele é o técnico da virada, hein? Segunda pergunta, papai. Quem fez o primeiro gol da história do Maracanã? Aí também tá de sacanagem. Vamos ver. Não, peraí. Primeiro gol, derby, não sei aonde. Pô, não era nem nascido. Não, esse dá pra saber. Vamos lá, opção A, Vavá. Ele tinha um apelido. Produção, me ajuda? Era pedra de aço? Peso de aço? Ele tinha um apelido. Eu não tô maluca, não, hein? Vavá. Opção B, Didi. Opção C, Nilton Santos. Quem fez o primeiro gol da história do Maracanã? Tudo seleção brasileira, deve ter sido o jogo da seleção brasileira onde os três jogavam. Eu vou ter que saber que um fez o gol. Eu vou falar que foi o centroavante, Vavá, e tu vai lá. Opção errada. Só confirma pra mim como é que era. Peito de aço? Esse era. Viu como eu não tô maluca? Vavá, o apelido dele era Peito de Aço.
Então você fica com Vavá, Didi ou Newton Santos? Fico com o Vavá. Vavá jogava onde? Agora que eu peguei. Vavá, Didi ou Newton Santos? Vavá, vai deixar Vavá. Pronto. Conhecido como peito de aço. Tudo errado mesmo. A resposta está errada! O primeiro gol marcado oficialmente no Maracanã aconteceu em um amistoso em 16 de junho de 1950. O autor do feito foi o jogador Didi, Valdir Pereira, que era o nome dele, no jogo entre as equipes de Rio e São Paulo. Os paulistas venceram por 3-1, mas o primeiro gol foi do time carioca. Então, resposta certa, Didi, letra B. Papai tem que virar. E deve ter sido o gol de falta, que ele batia a falta bem, chutava bem. Como era o chute do Didi? Qual era o nome do chute do Didi? A falta que ele batia? Fala aí pra mim, produção. Folha seca? Não sabia. Porra, ela vai pelar todo, vai querer colar toda vez. Eu tenho produção pra isso, cara. Tá pô. bom. Tá bem. Aí, produção, você vai agora me ajudar. Eu tenho muita produção aqui. Pô, já fiz 2 perguntas, ela errou. Foi de Bangu e foi de... Pô, mas tu não sabia também o apelido do Vavá. Eu não acertei, mas eu lembrei um pouquinho, né? Vamos pra terceira pergunta. Qual foi o adversário do seu Papai Joel, do seu primeiro jogo como zagueiro? Camisa 3, do Vasco no Maracanã. Bangu, América ou Madureira? Será que você se lembra quando você pisou aqui? Porra, cara, se você falasse que foi em Ítalo, lá em Niterói, um jogo amistoso que eu joguei em 69, qual foi a equipe, primeira vez que eu joguei em cima, porra, eu sabia. Agora essa daí, do Maracanã? Pô, produção, parabéns, que essa pergunta aqui, uma pergunta muito boa de se fazer, hein? Papai Joel lembrar do primeiro jogo que ele jogou aqui, porque Papai Joel começou sua carreira no Vasco, ele era zagueiro, camisa 3, aqui no Maracanã, um palco onde um dia ele não podia, de repente, imaginar que ele se tornaria o técnico mais vezes campeão. Pô, papai, você pisou aqui e jogou contra Bangu, América ou Madureira? Porra, o Johnny tá fogo, hein? Johnny tá de parabéns. Bangu, América ou Madureira? Vou chutar mesmo. Chuta. Se você chutava a bola do jeito que você chuta as respostas, meu querido... Vou te falar que era o América, pronto. Nossa, se ele chutar as respostas, se ele chutava a bola como ele chuta as respostas, ele não ganhava jogo não, hein? Porque a resposta Só podia está... ter América ou Bangu, time grande, não é jogar contra Peraí, Madureira. eu preciso dar resposta aos conectados e depois a gente debate aqui. A resposta está errada. Em 1970, quem acompanha o canal vai entender agora, hein? O técnico Tim, que o Papai Joel fala muito, deu a chance do jovem Joel Santana ser titular diante do Madureira no Maracanã. Vitória de 2-1 para o Vasco no dia 4 de julho daquele ano. Ai, que lembrança, hein? Madureira, papai. Porra, deu de 2-1 apertado desse Ganhou. jeito. Porra, tava mal o time, hein? Por isso que você fala tanto dele, papai, do Tim? Não, o time era bom, pô. Quem acompanha o canal, ó. O time era bom, pô. Mas de 2-1 do Madureira no Maracanã. Desculpa, Madureira, mas, porra, 2-1 no Maracanã. Você tem muita consideração ao Tim, né, esse técnico, né? Você se espelhou muito nele? Não, pô, porque ele foi campeão no Vasco, que eu conheço, foi campeão no Bangu. E eu tenho muitas coisas que eu copiei dele como treinador. Uma delas é você explicar no campo de futebol, naqueles campos de criança que jogava botão, ele explicava ali com botão a tática que ele ia colocar em campo. Ninguém fazia isso. E ele não era técnico, era igual a mim, um Estrategista. 4 de julho de 1970 você pisou aqui como titular. Nem o Tim poderia imaginar que um dia você viria se tornar o técnico mais vezes campeão aqui dentro. Isso é incrível. 4 de coisa? De julho? De julho de 1970. Julho, 70, nós estamos aqui. Quantos anos faz? 2020, estamos em 2022, tem 52 anos atrás. Vai fazer. Tem 52 anos, né? Porra, cara. Não dá pra enganar a idade mais não, cara. Ele fala que tem 48. Caraca, não dá pra enganar. O Johnny te lascou nessa. Quarta pergunta. Qual foi o placar do jogo que você marcou o Rei Pelé como zagueiro do Vasco pela... Ah, essa é muito fácil, produção. Pela primeira vez aqui no Maracanã. Quem acompanha? Muito fácil. Letra A, 2-0 Vasco. Letra B, 3-1 Vasco. Ou letra C, 5-1 Vasco? Tchucu, 5-1. 5-1. Correct. A produção, brincadeira, hein? A resposta é... Errado ao caramba, tá certa. Porra, como tá errada. Exata.
5-1 no Vasco. O Vasco goleou o Santos por 5-1. O Pelé e companhia, meu irmão. Peraí, eu preciso responder. Fala Numa pra data caramba. linda, no dia que eu, Louco Abreu, fazemos aniversário, papai, dia 17 de outubro de 1970. O Vasco goleou por 5-1, dia 17 de outubro de 1970, pela taça Roberto Gomes Pedrosa. 2 gols de Silva e 1 de Luiz Carlos, Gilson Nunes e Benete garantiram o massacre no Maraca. Quando ela fazia 42 anos! Mentira, gente, eu não era nascida. Eu viria a nascer 20 anos depois. Né, produção? Nem ela sabe. Produção não meu irmão. reage. Nem ela Não sabe. reage. Não reage. Dona, Quinta... segura essa mariola. Mas continua. Aí, parou. Ela para, ela não fala. Fala. Parou. Quinta pergunta. Vamos lá, papai. Até agora você só acertou um, né? A gente não botou nenhuma prenda pra ele pagar, né? Mas tudo Ela bem. não fala. Parou de coisa, ela não fala. Vamos lá. O maior artilheiro da história do Maracanã, quem é, papai? Roberto Dinamite. Da história do Maracanã. Tá errado. Eu não falei do Brasileirão. Tá errado. Eu falei do Maracanã. Não, produção, você tá dando cola pra ele aqui. Você tem que dar cola aqui pra mim, esse é o combinado Não, do aqui. Roberto Gomes Pedroso. Eu falei do Maracanã. Ô, produção, eu tô Ou ouvindo foi o sua voz. Roberto ou foi o Zico. Tudo Ah, é não, Roberto mas o ou Johnny Zico. falou, cara. Eu vou acabar com isso aqui rapidinho. Falou Mas- nada. Tá Bom, bom. tá Eu não bom. posso acertar cada assim, cara. Johnny, depois você resolve seus problemas com ele, tá bom? Vou continuar a pergunta. O maior artilheiro da história do Maracanã é o Zico, eterno ídolo rubro-negro. Papai, quantos gols ele marcou no estádio? Letra A, 300, letra B, 334, letra C, 360. Produção, você tá dando cola daí? 300, letra A, 334, letra B, letra C, 360. Papai, A, B ou C? Deixa eu ver na minha pranchinha. Eu não tô acreditando. Tira o Johnny daqui, por favor. Ô, Jennifer, leva o Johnny ali fora. Tá bom. Porque se ele acertar essa, não é... Não, Ela só quer ver que eu erre, cara. Eu não sei o que é isso, rapaz. Ô, amigo, você entende o negócio dele? Eu sou entrevistado. Ela faz as perguntas e ela quer que eu erre a resposta toda. mentira, gente. Eu falei que eu quero que ele erre em algum momento. Não, mas já deu a entender. A gente está aqui no Maracanã, onde eu sou a pessoa que mais repito o que Repete ele é. de novo, repete de novo. O que você é o técnico mais Não, aí, quanto? Opção A, 360. Opção B, 334. Opção C, 300... Desculpa, opção A, 300. Opção B, 334. Opção C, 360. Primeira 300 e... Não, opção A, 300. E a Opção segunda? B, 334. Opção C, 360. Eu gostei do 334, não sei porquê. Vou chutar. Captei a mensagem, querido mestre. 334. Acertei. O ponto vai para a produção. Mas, meu Deus do céu. Até agora tá 2 a 2. Um pro Joel. 2 a 2. Todos para mim, um para produção. 2 a 2. Não, porque, pô... Vamos lá. Muitas estatísticas apontam para 333 gols, mas o próprio Zico revelou que foram 334 gols. Ó, A resposta é exata, desculpa, né? acertei. O gol esquecido alegado por Zico e que teria causado a diferença nas estatísticas oficiais do estádio aconteceu no dia 2 de agosto de 1989. Posso lembrar de uma coisa aqui? Pode. Ele fez até uma propaganda em homenagem ao pai dele, não foi verdade? Foi. Que foi quando, não é que oficializou, mas relembrou assim e acabou, né? Trazendo à memória os 334 Agora eu gols tô dele. entrando na matéria, cara. Agora eu tô cria. Manda logo outra Mas pergunta. agora você vai ter que se esforçar muito para virar, hein? Aí o Vasco, em vez de querer jogar, não quis jogar. O Flamengo jogou, meu avô, eu comigo. Foi depois, meu amigo, já era. Eu falei, vai ter jogo sim, vamos pra volta redonda.